Boa noite a todos. Agradecemos imensamente ao Seara Fraterna a oportunidade de reflexão nas colocações que iremos fazer hoje em relação à paz de Jesus. Vamos, nesses momentos, pelos quais passaremos juntos, será uma alegria por estarmos no ambiente espiritual desta casa, na egrégora do Seara Fraterna. Cada casa tem um conjunto de sentimentos, de emoções, de crenças. Cada casa tem a sua. E é uma alegria, especialmente para mim, estar no ambiente hoje do Seara Fraterna, nessa maneira diferente de tempos de pandemia, em que a gente está hoje pela primeira vez de forma online no ambiente desta casa. Uma explicação eu devo a vocês, porque eu pedi para trocar o tema da palestra. Me foi dado a paz do Cristo e eu pedi para trocar para a paz de Jesus. Tem alguma diferença? Jesus Cristo e Jesus de Nazaré? É interessante a gente fazer uma reflexão em relação a essas duas pessoas, entre aspas. Jesus de Nazaré é aquele homem simples que nasceu na Galileia, que viveu na Galileia uma boa parte da sua vida, que em um dado momento, buscando os sentimentos que ele tinha dentro dele para a sua missão, procurou pessoas simples, a grande maioria pescadores, mas pessoas simples, para que fizesse através deles com que a mensagem chegasse até nós 2000 anos depois. Então é esse homem simples, é esse homem amoroso, é esse homem firme nas suas crenças, naquilo que ele acreditava que fosse verdade, que o Espiritismo tanto busca os ensinamentos desse homem simples, Jesus de Nazaré. O contexto atual da psicologia que busca, principalmente Joana, a nos entendermos quem foi esse homem, é uma coisa muito interessante. O perfil que está sendo tratado desse homem incomparável. Cristo foi o que construímos do mito. Jesus Cristo foi aquilo que nós acrescentamos de forma interesseira algumas vezes, outras porque não entendíamos a sua mensagem na profundidade,
e colocávamos as nossas considerações e fomos modificando, através das nossas interpretações, a sua mensagem. Esse é o mito que construímos, Jesus Cristo. Para nós espíritas, é interessante conhecer e saber a mensagem de Jesus de Nazaré. Então, vamos procurá-lo, buscá-lo, aprender com ele, que tão espetacularmente veio trazer a sua mensagem. O tema, a paz de Jesus, essa paz, associamos a paz, o sentido, o conceito da paz, muito com felicidade, com harmonia, com equilíbrio, às vezes com justiça, às vezes com amor, a grande maioria com amor. É um conceito, então, elástico, é um conceito adaptado a cada um tem o seu conceito de felicidade, de paz, de harmonia, de equilíbrio. Sabemos que a paz é o anseio mais frequente do ser humano. Sabemos que é uma busca íntima, legítima, e que já nascemos com ela, cada um nasce com essa força dentro dele, a busca incessante do melhor, cada um traz essa força já instalada dentro dele, e é esse desejo genuíno do ser humano, a busca da paz, a paz, que vamos fazer as nossas reflexões na noite de hoje. Vamos projetar para vocês umas lâminas de PowerPoint para conversarmos esse tempo sobre essa espetacular reflexão que é a possibilidade de falarmos da paz de Jesus. Que possamos estar inseridos na sombra dessa árvore que é o cristianismo. Que possamos estar iluminados na radiosa luz que Jesus derrama sobre nós todos os dias, todas as noites, que a paz dele possa achar o ninho do nosso coração. Vamos então à nossa apresentação de hoje. Fazemos essa associação, já falamos dela, da harmonia, do equilíbrio espiritual, do amor, de justiça, associamos sempre com paz. Atualmente, nesses tempos difíceis, as instituições, as crenças, as religiões, cada vez mais, trazendo para os seus adeptos dificuldades, e aí vários deles caem na descrença. Não passam a acreditar nos valores que são colocados. Essa descrença traz uma condição muito ruim para essas pessoas que dentro dela, dos seus corações, aparece o sentimento da desesperança. Não ter esperança
não saber esperançar é uma dificuldade para o ser humano, em todos os sentidos. E aí costuma essa desesperança levar o adepto, a pessoa, ao desânimo, que é uma força muito ruim, o desânimo nas crenças de uma pessoa. Muito particularmente quando envolve o sentimento da felicidade, a esperança da felicidade no futuro. Porque aí a felicidade passa para essas pessoas como sendo uma mentira, uma utopia, algo inatingível. Então a descrença, a desesperança, o desânimo, a crença na utopia como sendo o aspecto para a felicidade, isso traz para as pessoas uma situação muito interessante, traz dúvidas nas crenças das pessoas. E isso é muito ruim em relação aos valores positivos das pessoas. A dúvida sempre traz sentimentos de medo, sentimentos de insegurança, sentimentos de ansiedade, e quando esse sentimento de ansiedade é muito exagerado, traz também sentimentos de pânico e momentos de desequilíbrio, de depressão para as pessoas envolvidas nesses sentimentos de dúvida, de medo, de insegurança. Tem uma história da filosofia árabe, Nasruddin, que dizia que ele estava, da tradição sufi, que ele estava saindo de uma cidade e a morte estava entrando na cidade. E ele pergunta o que a morte estaria fazendo entrando na cidade, e ele disse que ela ia levar 10.000 vidas. E não há argumentação contra ela, e aí ela entra e 90.000 vidas são levadas por ela. Tempos depois, ele encontra com a morte de novo e reclama, dizendo que tinha 90.000 vidas se ela tinha falado que eram só 10.000. E aí ela responde que ela levou 10.000. 80.000 foi por medo, por insegurança, por pânico, por desequilíbrio, não foi por ela. O que é paz? Se fizermos essa pergunta dentro da sociedade, vamos ver as respostas muito ligadas a essas coisas. Paz para alguns é ter um emprego que vai ter comida, que vai ter como vestir. Para outros é ter uma casa onde morar. Para mais alguns é não ter dívidas. Para uns é ter carro, é ter dinheiro, muito dinheiro.
para outros é não ter doença, para uns é ter saúde, ter família, ter segurança nas instituições, nos países, para outros é casar, para uns é viajar, para outros ter outro carro, ter outra casa, para alguns é morar em outro país. Esse etc. resume todas as outras condições dessas perguntas. Se olharmos para essa colocação dessas perguntas, vamos ver que isso tudo está do lado de fora das pessoas. Isso tudo é o exterior das pessoas. Transferimos para o exterior a nossa paz, a nossa felicidade, o nosso equilíbrio. Colocamos nas outras coisas. Vamos ver que isso não é interessante. Vamos citar alguns exemplos, e o nosso primeiro exemplo está lá no livro Boa Nova, no capítulo 3 do livro Boa Nova. Um rapaz judeu estava no templo, contemplando a beleza do templo, o mármore das suas colunas, os locais dos rituais, o templo de Salomão. Um grupo de sacerdotes passando por ali notou aquele galileu pelas suas vestimentas, pelas características dos seus cabelos, notou ele admirando o templo. Um dos sacerdotes foi conversar com ele e fez essa pergunta para ele: Galileu, que fazes na cidade? Respondeu o moço: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Este reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã, ou Anás, com uma gargalhada de desprezo. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de seus planos? Teus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Anás. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que este representará o material de sua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Nenhum cinzel é superior ao da boa vontade.
Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã, ou Anás, inquieto. Sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário antes, alguns minutos, de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua Galileia distante. 3 anos depois, mais ou menos, iriam encontrar de novo Anás, Caifás e Jesus aí numa situação totalmente diferente, já no processo que levaria ele à crucificação. Isso está em Boa Nova. O título do capítulo é Primeiras Pregações de Humberto de Campos e é o capítulo 3 do Boa Nova. Vamos ver outros exemplos que estão em Paulo e Estevão, do Emmanuel. O primeiro exemplo é falando sobre Paulo. Isso está no capítulo 8 da primeira parte. Paulo ainda era Saulo, porque isso aí foi o martírio de Estevão, a morte de Estevão. E diz o seguinte, Emmanuel trata da cena dessa forma: o processo já tinha ocorrido e eles estavam dentro do sinédrio onde o Estevão estava sendo lapidado. O Marte do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. A cada novo golpe sentia recrudescer os padecimentos infinitos que lhe azorragavam o corpo macerado, mas no íntimo guardava a impressão de uma lenidade sublime. O coração batia descompassadamente, o tórax estava coberto de feridas profundas, as costelas fraturadas. Mais à frente, Abigail já tinha reconhecido ele como sendo Gesiel, fala para Paulo. Paulo pede para ele ser levado para uma outra sala, e aí já está Abigail abraçando a Estevão, carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes. Depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos e dirige a ela essa pergunta: com quem te deixarei? E ela, Abigail, responde a ele: este é meu noivo, esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso, Paulo, que parecia petrificado. O moribundo contemplou-o sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe.
Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. E pede a ela, sê para ele a companheira amorosa e fiel. Mas a voz do pregador do caminho, Estevão, estava agora rouca e quase imperceptível nas vascas da morte, contemplava Abigail fraternalmente enternecido. Tinha acabado de ser lapidado e fala para Abigail e para Paulo: Cristo os abençoe. Não tenho no seu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. E pede a ela, Abigail, para ser para ele a companheira amorosa e fiel. Agora, Paulo, ele já tinha ficado no deserto, ele já tinha passado pela porta de Damasco, ele já tinha ficado no deserto 3 anos, ficou mais 3 anos em Tarso, trabalhando no Tiar, e então nesse período de 4 a 6, 7 anos, é que o Emmanuel está falando de Paulo. E aí ele coloca: o ex-rabino modificara o próprio aspecto. Ao contato direto das forças agressivas da natureza, a epiderme queimada pelo sol dava a impressão de um homem acostumado à inclemência do deserto. A barba crescida transformara-lhe o semblante. As mãos afeitas ao trato dos livros tornaram-se calosas e rudes. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. Os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do espírito. Entendera finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Sabia agora interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão no instante da morte ignominiosa, o fervor de Abigail, as virtudes morais dos frequentadores do caminho que perseguira em Jerusalém. A autoeducação, na ausência dos recursos da época, ensinara-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso. No capítulo 7 da segunda parte, nas epístolas, Paulo responde, ele ia ser lapidado, ele ia ser açoitado com 39 chibatadas e os amigos dele estavam fazendo um movimento para que isso não acontecesse, e ele faz essa pergunta para os amigos: irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? A pergunta ressoou no ambiente, contendo todos os ânimos. Sempre sereno, o rabino ordenou que acendessem as luzes e estendendo os pulsos,
para os judeus admirados, disse com acento inesquecível: estou pronto. Um componente do grupo, despeitado com aquela superioridade espiritual, avançou e deu-lhe com os açoites em pleno rosto. Alguns cristãos protestaram, os portadores da ordem de Galho revidaram com aspereza, mas o prisioneiro, sem demonstrar a mais leve revolta, clamou em voz mais alta: irmãos, regozijemo-nos em Cristo Jesus. Estejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou dignos. Grande serenidade estabeleceu-se então na Assembleia, e aí várias mulheres soluçavam baixinho, Áquila e Prisca estavam no ambiente, e ele é atirado no fundo da prisão, da enxovia úmida, atado ao tronco do suplício, e houve de suportar a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido, sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho entre os perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Havia atingido a região da paz divina no mundo interior. Sabia proteger os seus sentimentos e os seus pensamentos. Algumas colocações de algumas pessoas que viveram conosco. Buda traz essa frase aí. De onde vem a paz para ele, né? A paz vem de dentro de você mesmo. Não a procure à sua volta. A paz vem de dentro. Vem do que eu sinto. Vem das minhas emoções, dos meus sentimentos. Chaplin diz para a gente isso num texto que ele escreveu, Seja Luz. Carregue dentro de si apenas o bem. O amor, a bondade e a paz são sempre boas companhias. Gandhi traz para a gente esse ensinamento. Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Não existe como eu chegar na paz. Não tem como fazer uma receita de paz. A paz é o caminho. Madre Teresa fala assim: o fruto do silêncio é a oração, o fruto da oração é a fé, o fruto da fé é o amor, o fruto do amor é o serviço e o fruto do serviço é a paz. O silêncio, a oração, a fé, o amor que eu tenho, o serviço que eu faço, esse caminho é o caminho da paz. Jesus fala assim, o tema da nossa exposição da noite de hoje. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso está em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus está dizendo que a paz dele é diferente da paz do mundo. A paz dele
não é a mesma da paz do mundo. Vamos ver algumas considerações. Já vimos isso, que o conceito de paz é equivalente ao conceito de justiça. Alguns colocam também conceitos referentes a equilíbrio, a harmonia, a felicidade. A justiça tem diferentes conceitos e diferentes considerações. Cada um tem o seu conceito de justiça, e aí a gente pensa que cada um também tem o seu conceito de paz. Deixo-vos a paz. Quem deixa a paz é porque a possui. Eu não posso dar coisa que eu não tenho. Ninguém pode transmitir o que não tem. Assim, o requisito primeiro e essencial de um proprietário, daquele que possui um bem, para transmitir o que possui, é ser titular do dom que possui. Jesus tinha essa paz. A paz é uma característica da pessoa que exige. A paz é uma conquista da pessoa que exige um preparo espiritual de grande magnitude, especialmente em um planeta como a Terra, onde predominam os conflitos. Conquista pessoal. Paz é uma conquista da pessoa. O sentido de deixar. O verbo deixar tem um sentido, o do animus possidendi, que é a vontade de possuir o que se tem. E aí eu posso retratar como um abandono se eu deixar isso que tenho para outra pessoa. Mas, nesse caso, simboliza deixar, que é um sentido de transferir. Ou seja, Jesus quis doar para nós, transferir para nós a paz que ele tinha, porque quem transfere em contrapartida doa. Significado de paz. A mais famosa definição de paz foi dada por Cícero no livro Filípicas. Pax est tranquila libertis. A paz é uma liberdade tranquila. Interessante essa frase, né? Hobbes diz que procurar obter a paz é a primeira lei da natureza, intrínseca de nós, legítima de nós. Nascemos com essa vontade de buscar a paz. É uma força que tem dentro de nós que nos leva à busca incessante do melhor para o exterior e para o interior. Whitehead diz que a paz é um conceito metafísico, a harmonia das harmonias, que aplaca a turbulência destrutiva e completa a civilização. É atingida dentro do processo da civilização dos povos e das pessoas. O conceito sintético de paz traz várias vertentes. O conceito grego de eirene fala de ausência de guerra. O romano, a pax romana, fala do bem-estar material. O judaico de Shalom fala como um conceito de bem-estar espiritual, e o cristão de amor como conceito e ensinamentos da não violência. Augusto Cury
psicólogo, teólogo católico, não era católico, não, ele era ateu, mas se tornou católico, diz que quem não aprende a proteger sua emoção e a governar seus pensamentos, conhecer a si mesmo, o ensinamento lá do portal de Delfos, tem chances reduzidas de ser feliz, tranquilo, sábio. Os que almejam qualidade de vida precisam entender que seus maiores problemas estão dentro de si mesmos e a pior prisão do mundo é o cárcere para novas conquistas. Não estar aberto para novas conquistas, não estar aberto para crescimento espiritual. Joana, em Psicologia da Gratidão, nos ensina que a verdadeira paz é adquirida mediante o logro da autorrealização, coroamento do processo de autoconhecimento e de conduta dentro dos padrões do dever que resulta em verdadeiro prazer. A frase, no sentido que Jesus deixou, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, a frase identifica uma linguagem de profundo sentido. Ele pretendeu dizer a seus discípulos e às pessoas: se vocês ainda não conseguiram ter a sua própria paz, eu lhes concedo a minha como exemplo. Por intermédio dela, vocês consigam obter a própria paz, carregando a sua cruz. Palavras, sentido das palavras do Cristo. A paz de Jesus é outra, não é a do mundo. A dele é a das esferas superiores. É a paz da harmonia, do equilíbrio, da serenidade, da mansuetude, todas as características que ele foi, de quem compreende, de quem ama e aceita o próximo, de quem caminha na direção do encontro com o outro. Jesus ia ao encontro de todos. Essa é a paz de Jesus. A paz dele, Jesus, é autêntica. É a paz da luta pelos ideais, do sacrifício em prol da verdade, do silêncio dos injustiçados, como ele teve durante todo o processo da sua prisão até a crucificação. Praticamente Jesus quase não falou. Curtas frases ele falou. Daqueles que, não obstante humilhados, não perdem a dignidade. Se a gente olhar para Pilatos e Jesus, parece que Jesus foi humilhado e Pilatos saiu mais fortalecido. No sentido espiritual, é o contrário. Jesus saiu mais fortalecido e a sua mensagem caminhou por todas as épocas e Pilatos saiu mais enfraquecido do ponto de vista espiritual. Humilhados que não perdem a dignidade, dos que têm a alma luminosa, dos que não se calam diante das injustiças, dos que nada têm no plano material, mas são ricos no plano espiritual. Que paz é essa? Que tipo de paz é esse? É a paz do dever cumprido, da consciência serena, daqueles que nada devem ao próximo. É a paz de quem prepara para suportar com coragem, com dignidade, com estoicismo, a cruz que se apresenta à sua frente. É a paz de quem, diante do sofrimento, diante dos cravos que estavam sendo colocados nos seus punhos, um sofrimento atroz, é capaz de dizer: Pai,
perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus falou isso. Modelo de conduta é Jesus. Então, ele foi o exemplo de pureza espiritual, de grandeza espiritual, que soube conquistar os corações dos seus discípulos e daqueles que verdadeiramente conheceram e aprenderam o seu exemplo de amor ao próximo, da caridade praticada, da coragem demonstrada e da sua imensa capacidade de perdoar em razão da sua compreensão sobre as falhas do espírito humano. Por isso viveu e morreu em paz. É preciso imaginar a paz. É preciso que busquemos a paz. É preciso que tentemos descobrir o caminho da paz. E aí, na frase de John Lennon, imagine todas as pessoas vivendo em paz. É o reino de Deus na Terra. Todas as pessoas vivendo em paz. A paz de Jesus, nas palavras daquele jovem que estava no pátio, trazidas por Humberto de Campos, ele diz aonde é que ele vai construir o reino dele, o reino de paz. Este reino é a obra divina no coração dos homens. Emmanuel traz de Paulo a condição para ele atingir a esse refúgio da paz de Jesus. A solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso trouxeram para ele essas experiências e ele atingiu a paz de Jesus. E Chico fala para a gente, a paz em nós não resulta das circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Chico, Emmanuel, Jesus, poderíamos citar Madre Teresa, poderíamos citar Gandhi, poderíamos citar Francisco de Assis e tantos outros, como exemplos de terem atingidos a essa paz. Joana, em Dimensões da Verdade, fala sobre a paciência e a paz, o valor da mensagem que conduz com doação da própria vida é tesouro que, em te enriquecendo da luz do discernimento, fará de ti emissário da paciência e da paz, sem campo para que gracem as sombras da revolta e da ira. As reflexões finais para os momentos atuais em que estamos passando por essa pandemia. Ela mudou o rumo da nossa história vai ser diferente a partir de agora. Ela modificou todos os nossos planos, os imediatos e os a médio prazo foram modificados. Ela transformou as nossas relações sociais, todas as relações sociais, nos confinou em casa. Uma coisa ela fez de interessante, ela trocou todas as máscaras que as pessoas usavam por uma máscara só. A máscara que protege da infecção. E ela colocou as cidades e os países em confinamento, em lockdown. Resultado das dificuldades que encontramos dentro dessa pandemia. Então, tudo em relação a ela é um grande desafio. Desafio para começar a construirmos a paz dentro de nós ou recomeçar a construir.
para organizarmos os nossos sentimentos e pensamentos, e alguns vão reorganizá-los, para construir em nós os valores positivos da vida, ou reconstruirmos, para alguns, para ressignificarmos sofrimentos, dificuldades, relações de equilíbrio, de felicidade, para recomeçarmos a reorganização, a reconstrução, a ressignificação. Karnal fala quem é que vai sobreviver depois da pandemia. E aí ele fala que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Melhor que se adapta às condições novas, às condições em que ele não é prisioneiro dos pensamentos e dos sentimentos. Esse que vai sobreviver após a pandemia, aquele que puder se readaptar, se reorganizar, se reconstruir. E as reflexões finais, eu vou trazer um exemplo lá do Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Lá tem itens interessantes para todos lermos e estudarmos. É o item 3, o homem de bem. O item 4, os bons espíritas. E nesse item 4, Kardec afirma essa frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas inclinações más. Esforços que faz, sacrifícios que faz, a força que ele faz para a modificação das suas inclinações ainda inferiores. E aí o item 10 também, muito interessante, o homem do mundo. E aí a reflexão final. Uma frase que está no Evangelho, no capítulo 19, no item 7 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Tenhamos fé, tenhamos paz, tenhamos muita paz, tenhamos a paz do nosso pastor, daquele que nos conduz, daquele que preparou a terra por todo esse tempo para que estivéssemos cumprindo essa etapa da nossa evolução espiritual. Paz, muita paz. Boa noite a todos.